Uma respiração pesada, um capacete negro, um passado de glória e de ruína. Era uma figura que inspirava medo em toda a galáxia, mas que morreu com lágrimas nos olhos. E este episódio do Vitamina Filosófica vai ser sobre Darth Vader, mas na realidade é um pouco sobre mim e sobre ti também. Hoje vamos mergulhar na alma de uma das personagens mais icónicas da história de cinema. Vamos falar de queda, culpa, arrependimento, poder, amor e redenção. Porque Darth Vader não é apenas um Jedi corrompido. É uma alegoria daquilo que acontece quando o amor se transforma em medo e quando a dor não é escutada, quando o orgulho constrói a sua própria prisão. Para quem viu os filmes de Star Wars sabe que Darth Vader, antes de se tornar em Darth Vader, era Anakin Skywalker. E ele era visto como o escolhido. Ele não era um simples guerreiro, nem era um Jedi qualquer, mas era aquele que, segundo uma profecia muito antiga, iria trazer finalmente equilíbrio à força. Era, na realidade, um Messias em potencial. E como todos os salvadores, nasceu num contexto muito improvável. Nasceu escravo, sem pai, numa terra árida, marcada por um destino que ele próprio não compreendia. Mas a Ordem Jedi, quando o encontrou, viu nele uma centelha divina. Mas esqueceu-se de algo. O que é isso? De que o coração humano não é um sabre de luz, que não se treina com disciplina militar, mas treina-se com presença, escuta e compaixão. Desde cedo, Anakin foi confrontado com duas forças opostas, a luz e a sombra, o dever e o apego, a razão e a emoção. Como foi treinado na Ordem Jedi, ele sempre foi treinado a pôr a razão em cima da emoção, a luz a cobrir todas as sombras, a eliminar todas as sombras, e o dever acima de todas as suas necessidades pessoais e emocionais. E claro, todo o Conselho Jedi, a Ordem em si, achava que este é o verdadeiro caminho para a luz, o verdadeiro caminho para que ele se pudesse tornar no Messias que o universo tanto precisava. Contudo, o universo funciona de formas misteriosas e, embora tenha moldado muito do caráter de Anakin, porque viveu nesta ordem desde a sua infância, na sua adolescência e até ser um jovem adulto, havia algo nele que pedia por mais, mas ele não sabia o quê. Sempre sentia um certo fascínio pelo lado das sombras, mas não se permitia entrar mais além para perceber o que isso era. E assim foi. E assim foi durante muito tempo, até que a primeira ferida profunda veio com a morte brutal da sua mãe. E não foi apenas a perda da sua mãe que o destruiu. Foi a impotência acima de tudo. O de não poder tê-la salvo. A raiva de não ter chegado a tempo. Um luto mal vivido. E esse grito silencioso dentro dele que se foi ao pouco a pouco transformando em fúria e ativando o lado das sombras. Anakin interpretou a perda como uma falha pessoal. E em vez de aceitar a dor e aprender a transformá-la, guardou-a como uma cicatriz dentro de si. Uma cicatriz que ele também quis esquecer-se, mas ela tornou-se cada vez mais proeminente e eventualmente ficou na lente com que passou a ver todo o mundo. Após isso, conheceu Padmé, o amor da sua vida, o amor que reacendeu nele uma nova esperança. Mas não era um amor sábio, sereno, mas sim um amor cheio de medo, de insegurança, de desejo de posse. Eu até poderia dizer um amor adolescente, de alguém que nunca tinha estado em contacto com as suas emoções verdadeiramente. E talvez tenha sido por causa de todo o treino, entre aspas, militar que ele acabou por receber durante a sua vida. E ele, além de a amar, queria mantê-la. Porque ela era uma janela para um mundo que ele nunca teve acesso. O mundo das emoções, o mundo do descontrolo, o mundo do subconsciente. E como tudo o que se quer manter a todo custo, isto transformou-se numa obsessão.
O amor de Anakin é talvez o amor infantil que nunca soube perder e que por isso nunca soube também amar verdadeiramente. Ele não aprendeu a deixar partir, ele queria segurar tudo, controlar tudo, se necessário manipular a própria morte, o tempo e o destino. Numa linguagem estoica, Anakin é o exemplo clássico de quem confunde o que está sobre o seu controle com aquilo que não está. E em vez de aceitar tudo o que ama pode desaparecer, e por isso merece ser amado com mais intensidade e presença em vez de se tornar de uma obsessão recheada de medo e inseguranças, ele tentou tornar o amor eterno com o uso da força. Porquê? Ele começou a ter alguns sonhos estranhos, na realidade pesadelos, que demonstravam que Padmé iria morrer. Ela iria morrer e não haveria nada que ele poderia fazer sobre isto. Ele tentou aconselhar-se com a própria Ordem Jedi, com o Yoda e outros mestres sobre o que fazer sobre isso. Mas a resposta que lhe foi dada foi insatisfatória. Yoda disse-lhe para ele ter cuidado com o apego e com a obsessão, de que esses eram caminhos para o lado negro e de que o nosso caminho é aceitar como a vida realmente é, sem lhes guardar ressentimento, e que depois todos nos reuniremos na força. Só que para Anakin isto era um discurso de derrotado. Era um discurso que ele não queria aceitar. O que ele queria era que esta profecia fosse virada ao contrário. Ele queria que Padmé não morresse e por isso estava disposto a fazer tudo para não perder o grande amor da sua vida. E é exatamente aqui que surge Palpatine, o verdadeiro arquétipo da tentação. Palpatine não seduz Anakin com riquezas nem com glória, porque ele sabia que Anakin queria muito mais do que isto. Ele vai seduzi-lo com uma promessa mais profunda. Ele prometeu-lhe que lhe iria dar poder para que nunca mais sentisse dor. E vamos ser sinceros, quem é que nunca desejou isso, mesmo que seja por um segundo? Poder para impedir a morte, poder para reverter o tempo, poder para evitar o sofrimento. Talvez aí está a tentação máxima da nossa alma humana. Ser uma espécie de Deus sem passarmos por nenhum tipo de cruz. Mas esse poder tem um preço. E o preço para Anakin foi a própria alma. O amor que queria salvar transformou-se numa razão para matar. O medo de perder transformou-se numa justificativa para trair. E a compaixão que o tornou forte transformou-se em cinismo. Anakin acabou por deixar de ser humano e começou a tornar-se numa máquina, interiormente. E só mais tarde é que a transformação foi completa, quando ele literalmente se transformou numa máquina. E neste ponto o estoicismo não é só uma ideia distante. É uma espécie de grito ausente. Eu acho que se Epíteto pudesse olhar para Anakin diria: não perdeste Padmé, Anakin, perdeste de ti mesmo. Nietzsche, por outro lado, acho que teria tido um olhar diferente. Ele talvez visse em Anakin uma alma torturada que tentou afirmar-se contra o absurdo, mas fê-lo mal. Porque o verdadeiro Übermensch, o super-homem, o homem que supera, não é aquele que quer escapar à dor, mas aquele que a transmuta em criação. Mas Anakin não tinha um porquê, tinha apenas um quem, Padmé. E quando o amor por alguém se torna maior do que o amor pela vida em si, deixa de ser amor e torna-se a independência. Nietzsche chamaria a isso vontade de poder mal dirigida. Anakin queria ser forte, mas ser forte para Nietzsche é dançar com a dor, não anulá-la. Em vez disso, Anakin quis destruir a dor e ao fazê-lo, destruiu-se a si e tudo o que estava à sua volta. E no final, ele tornou-se na própria causa da morte de Padmé. Ironicamente, ele tornou-se no assassino do grande amor da sua vida. Tudo aquilo que ele menos queria foi feito pelas suas próprias mãos. E aí dá-se a transformação final. O seu corpo estava completamente destruído. Uma representação também da sua alma naquele momento. E aí ele foi salvo por Palpatine. Salvo não por compaixão, porque Palpatine queria torná-lo no escravo perfeito. Fez com que ele sobrevivesse através de um corpo robótico. E aí morre Anakin espiritualmente
e nasce Darth Vader. Darth Vader não é apenas um vilão. É o espelho distorcido de tudo aquilo que um dia foi belo, luminoso e cheio de potencial. A sua presença impõe respeito, mas é o respeito do medo. A sua voz comanda, mas é a voz de um fantasma. O seu corpo move-se com força, mas uma força mecânica sem vida. A sua respiração também é mecânica, rítmica, constante, mas ao mesmo tempo parece que é um lamento. Um som quase que nos metaforicamente diz: ainda estou vivo, mas não estou livre. A sua armadura negra imponente é muitas vezes vista como um símbolo de poder, mas filosoficamente ela é o contrário. Ela é uma prisão ambulante. Não é uma armadura de guerra, acima de tudo é uma armadura de arrependimento. Além de o proteger do mundo, protege acima de tudo o mundo dele próprio. Porque por dentro daquela carapaça está um homem literalmente partido, deformado, consumido pelas escolhas que já não podes fazer. A armadura pode ser vista quase como o túmulo da sua humanidade. A sua voz modulada por tecnologia rouba-lhe toda a emoção, aquilo que ele mais queria. O rosto oculto pela máscara impede o próprio toque e a ternura. E as mãos que outrora seguraram Padmé agora são instrumentos de completa destruição. É como se todo o seu corpo tivesse sido reconstruído à imagem do lado negro. Frio, funcional, impiedoso e mutilado. Vader é o que acontece quando deixamos a nossa dor moldar a nossa identidade. Quando a culpa já não é uma emoção, mas um modo de existir. E por isso o lado negro não é uma força exterior, mas sim um estado de alma. Uma condição interior de quem se afastou tanto de si mesmo que já nem sequer sabe como voltar, ou se pode voltar. A própria máscara de Darth Vader tornou-se tão, mas tão apelativa que é um símbolo universal. E é um símbolo universal porque é muito mais do que algo estético. Na psicologia de Carl Jung, a persona é a máscara que usamos para nos adaptarmos ao mundo, a todos os níveis. Mas quando a persona deixa de ser um papel e passa a ser a única realidade, perdemos acesso ao que Jung chamaria o nosso self, a nossa essência. Vader não está a usar uma máscara, e ele tornou-se na própria máscara. Tornou-se na imagem que projetou para sobreviver à dor. Darth Vader tem o poder total. Pode esmagar generais com um olhar. Pode destruir planetas com uma ordem. Pode dobrar os joelhos de qualquer civilização na galáxia. Mas à noite, quando regressa ao seu comportamento de meditação, retira o capacete e por breves instantes, quando ninguém está a ver, é apenas Anakin, com a sua pele marcada e um vazio irreparável. E esses momentos de silêncio absoluto são dos mais poderosos de toda a saga, porque mostram que mesmo no auge do poder, mesmo que o mundo inteiro o admire pela sua força, ele está desesperadamente só. E é aqui que a filosofia nos oferece uma chave poderosa. O mal raramente nasce do desejo puro de fazer o mal. Muitas vezes, estranhamente, ele nasce da dor que não soubemos curar, da culpa que não foi acolhida e do medo que não foi compreendido. Mas ao mesmo tempo existe algo de profundamente comovente em Darth Vader, porque apesar de tudo nunca deixou de sentir. A sua raiva, ódio e crueldade, por muito intensos que sejam, não são insensibilidade. Eu acho que são sintomas de uma alma que ainda reage. E é esta centelha que o seu filho Luke sente quando o confronta. É esta brasa escondida que ainda pode ser superado. E é aqui que existe uma hipótese de salvação. E Luke tem razão nisto. Porque por detrás daquele monstro ainda existe o homem que se perdeu. Ele é ainda 98% de máquina, mas tem 2% de humano, por assim dizer. E por causa disso, Luke pode ser considerado a primeira faísca. A faísca que o permitiu depois sair do controlo em que ele vivia, Darth Vader. Luke é o primeiro a ver além da máscara. O primeiro depois de décadas, depois da queda de Anakin Skywalker. De décadas de obediência cega ao Império. De mortes silenciosas e ordens executadas sem hesitação. Porque Luke consegue ver além de Darth Vader. Ele vê o seu pai, mas acima de tudo, ele vê-se a si mesmo. Porque não é apenas por acaso que na trilogia existe aquele momento em que Luke está a confrontar o seu lado negro
e vê Darth Vader, e depois vai a ver, e quando a máscara sai, e vê-se a ele mesmo. Ele sabe que pode acabar daquele lugar. E por isso ele não vê apenas um tirano. Vê um homem, um resíduo de luz sufocado sobre toneladas de trevas. Luke não quer derrotar Darth Vader, ele quer resgatá-lo. E isto é revolucionário. Num mundo, num universo cheio de guerra, de ódio e vingança, Luke tenta escolher o perdão. E com isso oferece ao pai aquilo que ele nunca soube pedir e nunca conseguiu pedir. Uma segunda oportunidade. E na parte final da trilogia, Luke está a lutar com o seu pai. Mas chega um momento em que ele fica desarmado. Palpatine também está a interferir e lança relâmpagos de energia. E já estão a torturar o corpo do jovem. Palpatine quer destruir Luke, porque sabe que Luke é a única ferramenta que pode retirar o controle que ele tem sobre Darth Vader. E Vader fica apenas a observar. Durante um bom tempo fica a observar. Mas no início começa a hesitar um pouco também. E ele sabe que a sua posição é clara. Ele tem de servir o Imperador e o próprio Império. Palpatine é o mestre e Luke é a ameaça. É esta a ordem que a parte de máquina dentro dele está claramente a dizer-lhe. Mas algo no grito do seu filho quebrou-lhe esta couraça maquinal, por assim dizer. Quando ele diz: "Pai, por favor", este apelo foi muito para além do combate. É um apelo à memória, à compaixão, à dor, ao lado humano que ainda respira alguns dentro daquela armadura negra. E naquele momento, por causa disto, Anakin acorda. Por isso Vader agarrou o Imperador e atirou-o para a própria morte. Um gesto que lhe depois custa a própria vida, porque os relâmpagos trespassam-lhe o corpo mutilado. E a armadura já não o sustenta, porque o sistema de suporte vital colapsou também. Mas acima de tudo, porque ele matou o mestre a quem ele tinha entregue a sua alma. E esta é a essência do sacrifício. Não um sacrifício apenas simbólico, mas real, mortal, absoluto. É também a inversão total da sua trajetória. Durante décadas destruiu tudo por medo de perder. Agora ele vai perder tudo por amor. E aqui começa a parte final da sua reumanização, que é quando a máscara cai, que é o momento mais comovente da saga para mim. É o olhar. Quando Luke retira o capacete ao pai, permitindo-lhe ver com os próprios olhos, sem filtros, sem metal, sem nada. E o que vemos não é um monstro. É um homem velho, cansado, mas em paz. "Diz à tua irmã que tinhas razão", diz Darth Vader. E sorri. Um sorriso pequeno, mas extremamente humano. O primeiro em toda a saga. E este momento carrega um simbolismo gigantesco. Retirar a máscara é um gesto de entrega total. Já não há defesas, já não há personagens, só há a verdade. O olhar nos olhos do filho é restabelecer a ligação, não de guerreiro para guerreiro, mas de pai para filho. E quando ele morre nos braços dele, é mais do que um final digno. É quando ele é perdoado, acolhido e libertado de décadas de tormento psicológico e físico que ele tinha sofrido. De um ponto de vista existencialista, especialmente em Viktor Frankl, existe uma ideia central nos seus ensinamentos. Quando ele diz que tudo pode ser tirado a um homem, exceto uma coisa, aquilo que ele considera ser a última das liberdades humanas: escolher a nossa própria atitude perante qualquer circunstância. E é isto que Anakin escolhe. Mesmo prisioneiro, ferido e mesmo tarde demais, já não há redenção quase que possível para toda a atrocidade que ele fez. Mesmo aí, ele fez uma escolha que redefine quem ele é. Porque não é o que fizeste que determina quem és, é o que escolhes fazer com o que fizeste, como poderia pensar Frankl. E esta redenção de Vader é bela porque é trágica. Ele não regressa para reconstruir, ele morre. Ele não sobrevive para pedir desculpas nem reparar o passado. Talvez seja tarde demais para isso. Mas ele aceita morrer para salvar o seu filho. E isso é mais poderoso do que qualquer pedido de perdão. Talvez porque o amor verdadeiro não pede nada, só dá. Para finalizar, a pergunta inevitável que me surge é exatamente: quantos de nós
vivem hoje como Darth Vader? Quantos de nós estamos escondidos por detrás de armaduras emocionais, de máscaras de força, talvez de sarcasmo, de frieza, talvez até de hiperracionalidade? Quantas vezes perdemos quem amamos por medo de os perder? Quantas vezes fizemos escolhas em vez de proteger, que em vez de proteger, destruíram? Não precisamos de uma armadura negra nem de um sabre de luz para nos perdermos. Às vezes, um emprego onde sacrificamos a alma por segurança, uma relação onde calamos a verdade por medo de rejeição, um passado que guardamos em silêncio sem nunca o ter perdoado, tantas coisas. Estas são as nossas próprias versões da armadura de Darth Vader. Protegem-nos, mas também nos isolam. Dão-nos controlo, mas matam a vulnerabilidade e a centelha de vida dentro de nós. E o mais perigoso é isto. Com o tempo deixamos de saber que há algo para além da máscara. Mas existe ainda uma coisa que a história de Anakin nos ensina. Nunca estamos totalmente perdidos. Enquanto houver um grito interior, uma memória antiga de quem já fomos, existe redenção possível. Talvez mesmo que ninguém compreenda. Mesmo que o passado pareça irreversível. Talvez enquanto houver escolha, existe alguma espécie de liberdade. Espero que tenhas gostado deste episódio do Vitamina Filosófica. Muito obrigado pelo feedback que têm dado nestas últimas semanas. É muito bom ver que vocês têm a mesma paixão que eu por filosofia, por psicologia, por cultura e por todos estes temas fantásticos que nós conversamos e abordamos semanalmente. Não se esqueçam de subscrever ao canal para conseguirmos crescer cada vez mais, para trazermos mais ideias, mais tópicos e aumentarmos a conversa. Gostem deste vídeo, partilhem com pessoas que também têm este tipo de interesses e vemo-nos no próximo episódio.